E aí, aluno ICL, tudo certo com você? Aqui é o professor Gustavo, de Biologia, e hoje a gente vai fazer aí uma questãozinha da segunda fase do simulado que você acabou de fazer aí, tá? Selecionei essa questãozinha aí de parasitologia, tá bom? Uma questãozinha sobre uns vermezinhos ali, plateumintos, né? Sobre a tênia. Vamos resolver ela, vamos dar o gabarito dessa questão. Eu tenho certeza que você acertou e que você gabaritou. Ó, agentes de saúde pretendem fornecer um curso para moradores em áreas com alta ocorrência da tênia Solium e esquistossomos, né, o Schistosoma mansoni. A ideia é prevenir a população das doenças causadas por esse organismo. Lembrando, tênia Solium ela pode causar duas doenças. Ela pode causar a teníase, quando você ingere a carne de porco com cisticercos, aí você vai ter tênia dentro do seu organismo. Ou você pode pegar a neurocisticercose, né? A cisticercose humana, quando você come ovos dessa tênia, tá certo? Então tem essa diferença aí. Já a esquistossomose, né, que é o Schistosoma mansoni, você pega ele quando você está nadando em algum lago, algum riacho, que tem a presença de caramujos, porque esse caramujo, como hospedeiro intermediário, ele libera uma larvinha chamada de cercária e essa cercária penetra na sua pele, tá bom? Você pega essa doença. Ó, então, letra A. Em qual das duas situações é necessário alertar a população para o perigo de contágio direto, pessoa a pessoa? Justifique. Ó, é importante a gente alertar sobre a Taenia solium, né? Que é essa Taenia solium. Por quê? Como eu falei, a Taenia solium, ela pode causar teníase, que é quando você come a carne do porco contendo cisticerco, mas ela pode também causar cisticercose. A cisticercose é uma doença transmitida de ser humano para ser humano, através de transmissão oral fecal. Então, Gustavo, se eu tô com tênia, ou seja, eu tenho teníase, a tênia dentro do meu intestino, ela se reproduz. E na hora que ela se reproduz, ela libera os ovos nas minhas fezes. E na hora que esse ovo foi liberado, ele pode contaminar alimentos, ele pode contaminar ali frutas, verduras, legumes. E na hora que um ser humano come essa fruta, legume, verdura, sem limpar corretamente, ele vai se contaminar com esse ovo. E esse ovo dentro do organismo dele vai se transformar, então, em um cisticerco. Ok? Então, a gente vê que o que é perigoso de transmissão pessoa para pessoa é justamente a Taenia solium, porque ela pode causar essa doença chamada de cisticercose. Então, se você comentou alguma coisa em cima dessa cisticercose, falando que é de transmissão oral fecal e tudo mais, você ganhou total nessa questão, tá bom? Não vale você comentar sobre a teníase, porque não é de pessoa para pessoa. A teníase é o quê? A carne de porco para o ser humano, porque estamos falando de Taenia solium, tá? Então, não vale isso daí. Agora, mas e o esquistossoma? É de pessoa para pessoa? Não. A pessoa que está contaminada pelo Schistosoma mansoni, ela faz um cocôzinho, libera os ovos, esses ovos entram em contato com a água. Esse ovo, ele libera uma larva chamada miracídio que entra para dentro do caramujo. No caramujo sai, então, uma larva chamada de cercária. Foi uma transformação, uma reprodução do miracídio até formar cercária. Aí a cercária que te contamina, tá bom? Ela que penetra ativamente na sua pele. Não tem como ela te contaminar se não tiver o caramujo, entendeu? Então, não é de pessoa para pessoa. Agora, olha, vamos lá. Cite duas medidas para cada doença que dependem de infraestrutura criada pelo poder público para preveni-las, tá? Então, a gente tem que pensar aí que são infraestruturas públicas, tá? Então, tem que ter coisinha pública. O que você pode citar aqui? São todas doenças liberadas por fezes, que a transmissão começa pelas fezes. Então, a infraestrutura vai ser o quê? Melhoria da condição de esgoto da região, daquela região, porque normalmente quando nós temos uma alta ocorrência de Taenia solium e Schistosoma mansoni naquela região, é uma região que ela tem problemas muito sérios ali com saneamento básico. Então, é melhoria na rede de esgoto daquela região, tá certo? E implementação de saneamento básico em todas as casas, tá certo? Em todas as casas mesmo.
para fazer com que essa população ela acabe deixando de fazer as suas necessidades em ambientes, ou que se faça a necessidade em casa, essa necessidade não seja liberada ali no ambiente, tá bom? Com esgoto a céu aberto. Outra coisa que a gente pode criar também são postos de saúde. Esses postos de saúde, eles vão acabar fazendo o quê? Uma conscientização em educação sanitária, para essas pessoas saberem como que é a transmissão e como prevenir também essa doença, tá bom? Essas são as duas medidas profiláticas que eu trago aí para você, ok? Esse é o nosso simulado, então, a questão que eu trouxe para você. E a gente se vê, então, aí numa próxima videoaula. Espero que você tenha gabaritado e tenha conseguido aí êxito na sua questão. Muito obrigado, viu? Até a próxima aula.